Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com alegria e carinho que aqui estamos para esse nosso encontro, o encontro familiar com Jesus. Ocasião de levarmos harmonia aos nossos corações e aos nossos lares. Então, não esqueçamos o recipiente com água que será fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais que se fazem presentes. Vamos fazer a nossa leitura, a leitura preparatória, que ajuda na harmonização dos trabalhos. A leitura é do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 139. É a santificação. Santificai-nos na verdade, Jesus. Registro de João, capítulo 17, versículo 17. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou para que os santificasse na condição humana. É compreensível por tudo que os discípulos sinceros recebam da providência maior que hão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais da periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Na verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimento aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança de um reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações do mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Palavras, reflexões do Espírito Emmanuel sobre com relação à mensagem do Cristo, que a santificação dos seus discípulos se faz a partir do testemunho, do trabalho, mesmo que árduo, na seara, na sua seara, na seara do bem. Muitas vezes nós queremos nos dedicar às causas do Cristo, mas esperamos privilégios terrenos.
não compreendendo, aliás, que a mensagem de Jesus é mensagem de vida eterna. Que aqui, no percurso terreno, as dificuldades se fazem inerentes a todos nós. Sendo assim, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos corações, a nossa mente, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e Senhor. Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno do vosso Evangelho, desejosos de colocá-lo presente em nossas vidas e de recebermos as vossas bênçãos de fé, de força, de fortaleza, que nos são necessárias para prosseguirmos em nossa caminhada evolutiva. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o estudo do 16º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, o tema principal é exatamente as palavras de não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, nós não podemos ter a mesma atenção, o mesmo amor por Deus e as coisas terrenas. Já vimos vários itens com relação a esse tema central e hoje os itens a serem abordados é o 7 e o 8 do capítulo, que trata de reflexões de Allan Kardec sobre a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria e também as desigualdades da riqueza. No item 7, Kardec apresenta reflexões sobre qual a utilidade dessa prova pela qual se passa na fortuna e na miséria. E ele lembra o encontro que Jesus teve com o mancebo rico, com o jovem rico, que queria ganhar a vida eterna. Jesus, então, disse que ele seguisse os mandamentos, mas ele diz, eu já sigo desde muito jovem. Aí quando Jesus propõe a ele que ele pegasse todos os bens e distribuísse com os pobres e depois voltasse para segui-lo. E ele achou uma prova, vamos assim dizer, muito pesada, disse que naquele dia, naquele momento, não podia e se foi. Jesus não condenava a riqueza, mas advertia, condenava o apego aos bens materiais, que se constitui um grande obstáculo à salvação. Quando Jesus propõe ao mancebo rico essa proposta de entregar o que ele tinha, os bens, aos pobres para poder segui-lo, Jesus, na verdade, estava mostrando, vendo a essência do sentimento, a essência do pensamento daquele moço, que podia ser um homem honesto, sem dúvida, à luz dos olhos humanos, poderia não fazer mal a ninguém e até cumprir com alguns mandamentos. Mas lá dentro, em seu âmago, a sua essência, não havia a verdadeira caridade, porque a sua virtude não chegava até a abnegação. Quando Jesus diz também, nessa mesma passagem, diz aos discípulos que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus, ele estava afirmando isso exatamente porque a riqueza exerce um fascínio muito grande nas pessoas, né? As pessoas ficam fascinadas
e isso exacerba o orgulho, o egoísmo, a vaidade e o apego à vida sensual. A riqueza em si mesma, ela não é um mal, em si mesma não é um mal, porque sendo uma concessão divina, Deus, que age com justiça e misericórdia, não ia colocar em nossas mãos, nas mãos dos homens, algo que viesse arruiná-lo, algo que viesse nos prejudicar, nos arruinar. A riqueza, pelas tentações que gera nas pessoas, constitui, vamos assim dizer, uma prova muito arriscada. A reencarnação, nesse campo da riqueza, exerce exatamente não só o fascínio, né? A pessoa fica entorpecida com os efeitos da riqueza, com que a riqueza proporciona, e comete assim tem algumas decisões, algumas ações que são extremamente prejudiciais na sua caminhada evolutiva. Ela é, sem dúvida, uma experiência mais difícil do que a miséria, mas a miséria em si não garante a salvação, porque muitas vezes na miséria o indivíduo ele desenvolve a inveja, a revolta, né? Deseja até o mal àqueles que estão numa situação privilegiada perante os olhos da humanidade. Então também é uma prova, uma experiência arriscada, muito difícil. Ambas requer muita lucidez, muito discernimento, serenidade e, sobretudo, o respaldo dos ensinamentos do Mestre Jesus. Nem sempre aquele que passa pela miséria, pelas privações, pelas dificuldades, terá, ao se tornar rico, uma postura de misericórdia com relação aos que ficaram nas dificuldades. Trilhou aquele caminho de dificuldades, de miséria, mas esquece a dor, o sofrimento por onde passou e se tornam insensíveis e até egoístas. A gente vê, vez por outra, exemplos dessa natureza. Aquele que deveria entender a miséria, a dificuldade do seu irmão, porque passou por aquela experiência, não age com benevolência, com compreensão. Realmente indiferente. Inclusive diz, se eu conseguir superar, foi pelo meu próprio esforço, que eles também procurem a superação. Longe de ser o mal, a riqueza se constitui algo positivo para o progresso do mundo, né? Para o bem-estar da humanidade. Porém, o estado nosso, o estado espiritual de inferioridade, nós podemos utilizar a riqueza, os bens materiais, fazendo mal, prejudicando o nosso próximo, fazendo mau uso dessa concessão divina. E quantas vezes perdemos a oportunidade de socorrer nosso irmão, de ajudar, e termina que ficamos indiferentes diante do sofrimento do próximo. Prosseguindo em seu raciocínio, em suas reflexões, Kardec vai abordar no item 8 a questão da desigualdade da riqueza. Pergunta-se muitas vezes por que os homens todos não nascem igualmente ricos. Lógico que esse questionamento decorre da visão que muitas vezes nós temos com relação à vida. Achamos que a vida aqui na matéria é só uma. Passamos por aqui só uma única vez e por isso não entendemos porque uns estão
na riqueza, outros estão na miséria, às vezes na miséria absoluta, né? São os dois grupos, usufruindo de tudo que os bens materiais podem oferecer, e o outro na escassez, na dificuldade, na miséria, muitas vezes sem ter o mínimo necessário para viver cada dia. No entanto, sabemos que o homem é, acima de tudo, o espírito que nele habita, e como espírito fadado à perfeição, lhe é dada a oportunidade de retornar à vida física para o aprimoramento, para o estudo, para a corrigenda dos erros cometidos em vidas passadas. Assim, considerando as diferenças individuais, Deus concede os talentos, concede as oportunidades, concede as condições necessárias para que cada um possa crescer, possa evoluir. Então, essa distribuição é feita conforme a condição evolutiva de cada um. Porque nem todos têm as mesmas condições para promover a riqueza, muito menos para fazê-la progredir, e não tem condições de administrar, não tem condições de preservar. A gente viu na parábola dos talentos que enquanto uns tiveram a oportunidade de multiplicar os bens, cumprir realmente com o que estava previsto, teve aquele que nada fez, não teve assim a condição de desenvolver o talento que recebeu para beneficiar ele próprio e para beneficiar outras pessoas. Então, se ocorresse essa distribuição, uma distribuição igualitária entre as pessoas, com certeza alguns iriam aproveitar aqueles bens, aumentá-los, iria avançar, e outros não. Talvez até perdesse aqueles bens que lhe haviam sido concedidos. Então, meus amigos, a concessão da riqueza, ela é uma oportunidade que nós temos de usar o nosso livre-arbítrio para contribuir com o progresso da humanidade e para que haja a evolução espiritual. Através dessa concessão que Deus nos faz, temos a oportunidade de praticar o bem através da nossa vontade e nosso próprio esforço. E caso não coloquemos a riqueza a serviço da caridade, a serviço do bem, com certeza em uma próxima encarnação iremos vivenciar a escassez. Então, diante da vida, é necessário essa compreensão. E essa compreensão, de uma forma racional e lógica, só a doutrina espírita nos traz, porque desvenda os ensinamentos do Cristo. E Jesus nos ensinou a respeito dessas coisas, a respeito dessas desigualdades, a respeito exatamente do significado do efeito, do uso da riqueza. Porque quando a gente fala em riqueza e fortuna, ela é muito abrangente. Nós estamos nos referindo só às grandes fortunas, a riqueza, são os bens materiais que nós conquistamos. E se conquistamos é por concessão divina. Não podemos dizer, tudo que eu tenho eu devo a mim mesmo, ao meu esforço, ao meu empenho. Sim, sem dúvida. Soube aproveitar, soube utilizar o seu potencial, mas por permissão divina, que lhe deu a oportunidade do estudo, a oportunidade do esclarecimento, a oportunidade do trabalho. Fez com que a sua intuição funcionasse para você tomar decisões corretas, decisões acertadas,
porque você se colocou para ser um instrumento do bem. Você estava em sintonia com a espiritualidade maior. Então são concessões divinas. E por isso nós devemos ter essa compreensão dos bens que possuímos, sejamos super ricos, tenhamos uma grande fortuna ou tenhamos aqueles bens que nos são indispensáveis para a nossa vida terrena, sempre com o olhar para o nosso próximo, esse próximo necessitado que está no nosso dia a dia, está muitas vezes na nossa parentela, no nosso grupo familiar, ou que a espiritualidade coloca em nosso caminho, exatamente como oportunidade de exercitarmos o bem. Somente quando os homens forem regidos pela caridade, eliminando de si, eliminando do seu coração o egoísmo e o orgulho, essas desigualdades irão diminuir. Não esqueçamos também que nós estamos num planeta que com muita dificuldade está no processo de regeneração, mas ainda tem muitas características de provas e de expiações. Então, quando evoluirmos moralmente, espiritualmente, que o orgulho, que o egoísmo for desaparecendo dos nossos corações, com certeza iremos despertar para a solidariedade, para a fraternidade, e essas diferenças gigantescas irão desaparecer. E desaparecendo essas situações extremadas, né? De um lado uma riqueza excessiva e do outro a total escassez. Então, essas reflexões foram trazidas por Allan Kardec no item 7 e 8 do 16º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e que vale a pena ler, refletir, pensar, porque diz muito com relação à nossa vida, com relação à vida dos nossos semelhantes. Então, meus amigos, aproveitando esse momento de harmonia, façamos as nossas vibrações. Elevando os nossos corações e a nossa mente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Queremos nesse momento que as nossas energias positivas contribuam para a paz da humanidade, para que haja entendimento entre as nações, onde está havendo guerras, conflitos, onde o ódio está imperando. Vibrar pelos governantes, que precisam trabalhar pela justiça social, a fim de que as guerras cotidianas que existem nas periferias das cidades principalmente, sejam atenuadas, sejam superadas pelo movimento espírita, para que não se afaste do Evangelho do Cristo e nem dos ensinamentos da codificação, pelas famílias, para que o Evangelho chegue aos lares, penetrando os corações, transformando sentimentos negativos em amor, em caridade, por cada um de nós. Pedimos fortalecimento nas nossas forças e energias. Que a bênção da graça divina alcance cada um de nós
iluminando os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas vidas. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz do entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, vamos encerrando o Evangelho no Lar da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. E possamos aqui nos encontrar no próximo domingo. Até lá.